Mas é o amor, gente, que deslancha a vida da gente. Não é a pancada. Não é o maltrato. Quanta gente acha que não é inteligente porque foi maltratado em algum momento da sua vida onde deveria ter sido ensinada. E debaixo de supetões, ainda escutava. Você é burro, você não aprende nada. Isso em matérias escolares, mas isso também na vida. Quantos de nós escutamos essas frases? Você não faz nada certo, você não faz nada direito. Tudo que você põe a mão desanda. Tira a mão daí que você vai estragar. Que duro! Um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode agir assim. Não deve agir assim. E se contar com a graça de Deus, não vai agir assim. Mas vai ser paciente, bondoso. Com brandura ele deve instruir os opositores. Com brandura, sendo brando. Eu e você devemos corrigir, instruir, ensinar quem nos contraria. Se uma pessoa contraria você, em vez de bater de frente com ela, com mansidão, com brandura, ensine a pessoa. Porque se você ensinar com doçura e ela aprender, você ganhou a pessoa. E se você ensinar com brandura e ela não quiser nem saber, já não é responsabilidade sua. Porque diz aqui o apóstolo, talvez Deus conceda a esta pessoa que se converta, que reconheça a verdade e volte à sensatez, livrando-se do laço do diabo, livrando-se da armadilha do diabo. Porque o demônio monta armadilhas para nós, constantemente. Às vezes, é uma armadilha tão imperceptível que a gente custa descobrir que foi ele quem montou, que foi o diabo quem pôs no nosso caminho. Igual aquela história do cavalo, você conhece? Quando diz que um cavalo estava lá, fazendo de tudo para se desamarrar. O cavalo amarrado, estava tentando se soltar de tudo enquanto era forma. Aí veio o demônio, soltou o cavalo. Soltou. O cavalo entrou nas terras de um fazendeiro e começou a acabar com tudo. O que ele não pisoteava, ele comia. O que ele não comia, ele pisoteava. E começou a comer a plantação daquele homem. E quando o dono da fazenda descobriu, ele pegou a espingarda, não teve pena, foi lá e matou o cavalo. Daí, o dono do cavalo pegou a espingarda e foi lá e matou o dono da fazenda. Daí, a mulher do dono da fazenda foi lá e matou o dono do cavalo. Aí o filho do dono do cavalo foi lá e matou a mulher. E os vizinhos enfurecidos com o que o menino fez, os vizinhos em cólera, mataram o garoto e queimaram a casa dele. Então eles perguntaram ao demônio, por que você fez tudo isso? E o demônio, com um sorrisinho no canto da boca, disse, eu só soltei o cavalo. Às vezes tudo o que o demônio faz na casa da gente é soltar o cavalo. Não faz mais nada. O diabo faz coisas simples, porque ele sabe que basta atiçar a impaciência da gente, o nervosismo da gente, a maldade da gente. Às vezes o diabo só dá uma espetada e aí a gente vai e faz o resto. Quantas vezes ele espetou você através de um comentário de alguém, ou de um deboche, ou a pessoa numa mesa desacreditou você, foi cínica, até numa pergunta que ela fez. Expôs você através de uma pergunta, mas uma pergunta jocosa, debochada. Quantas vezes você foi atiçado por uma coisa simples, como o soltar do cavalo, quando uma pessoa usou de brincadeira para dizer a você meias verdades, não tinha coragem de te enfrentar, então por meio de brincadeira foi jogando com você. E às vezes a gente cai, gente,
Por isso é muito importante a gente pensar antes de agir, para não cair nas armadilhas que o demônio coloca no nosso caminho. E a palavra de Deus, ela nos diz aqui, de maneira bem direta, nós devemos não só cuidar de nós mesmos, mas também dos outros, porque Deus talvez conceda a esta pessoa que se converta, que reconheça a verdade, que volte à sensatez, livrando-se do laço do diabo, que os apanhou na armadilha e os escravizou aos seus desmandos, ao seu bel prazer. E olha, todas as vezes que a gente se aproxima de uma casa, de uma família, para perceber qual foi a razão pela qual a vida familiar desandou, quando a gente vai voltando na história, sempre começa por coisas simples. Coisas simples. A tentação entra na vida da gente de forma quase que imperceptível por meio das coisas simples. O demônio vai lá e só solta o cavalo. O resto a gente faz. Quanta família foi destruída porque alguém de dentro de casa deu ouvidos à fofoca, deu ouvidos à mentira. O que é soltar o cavalo? Foi a fofoca que vieram te dizer, foi uma mentira que contaram. Ou um momento em que marido e mulher, em vez de chegar a uma conciliação, cada um virou para o seu canto e tomou a decisão de seguir um caminho independente. Você não quer chegar num acordo comigo? Então tá bom, você faz o que você quer, eu faço o que eu quero, e a gente vive assim. Meu amigo, eu estou aqui com a Maria Marta, vira sua cadeira para lá, Maria Marta, eu vou virar a minha para cá. Como é que a gente vai se encontrar se a gente estiver assim? Ela vira naquela, tá bom, Márcio, já que é assim, eu vou virar nessa direção e você vira nessa. Se nós avançarmos posicionados dessa maneira, cada passo que a gente der, nós vamos a cada dia estar mais distante. Como é que um marido e uma mulher podem fazer uma coisa dessa? Ah não, a gente só tomou a decisão nessa matéria, de um segue para um canto, outro segue para o outro. Sim, cada avanço que vocês tiverem será um passo a mais na derrota da família de vocês, porque vai abrir um buraco, um abismo entre vocês. E o que é que a tentação faz? Só solta o cavalo. Só põe uma questãozinha de desentendimento. Nós temos uma maneira aparente nova de se viver, que na verdade a Escritura Sagrada chama de maneira velha, porque ela é caduca, ela é engessada, ela é uma maneira burra, uma maneira estúpida de se viver. Nós estamos num mundo, gente, que propõe para nós como forma de liberdade o desentendimento, a discórdia, o egoísmo, a promiscuidade. Passar por cima das pessoas para alcançar os objetivos, usar as pessoas, inclusive no seu corpo, como objeto de prazer e depois descartar. São as novidades dos nossos tempos. Chamam isso de liberdade, porque não olham lá na frente as consequências. A pessoa às vezes acha que, por exemplo, quando a palavra de Deus nos diz para nós sermos sóbrios em relação à nossa vida sexual, que diz respeito a só pegar uma doença venérea ou evitar uma gravidez indesejada, e que hoje em dia já temos remédio para essas coisas. Não se trata apenas disso. Se trata de ter respeito à intimidade, à integridade daqueles que estão na nossa vida e se envolvem conosco. Ah, mas a pessoa também quer. Se uma pessoa não se respeita, não quer dizer que eu tenho por isso o direito de também desrespeitá-la. Tem muita gente que não se respeita porque é doente emocionalmente, porque foi desrespeitado a vida inteira. E nós temos uma cultura mundana muito atual que arremete a gente nesse tipo de mentalidade. Desde que a outra pessoa também queira, a gente pode fazer qualquer coisa. Eu tenho direito de fazer qualquer coisa para poder ser feliz. Só que quando chega a conta, você pode escolher. Quando estiver aberto em um restaurante mais caro de São Paulo, mandar vir o cardápio, escolher os pratos mais absurdos e se deliciar,
você vai ter, olha, você vai ter uma refeição e um momento maravilhoso como você nunca teve na sua vida. Até a hora que a conta chegar. Quando a conta chegar, acho que é bom você ter o dinheiro para poder pagar. Um amigo meu, ele me contava, né, que ele fez aniversário de casamento, muito querido ele, um irmão que eu amo muito. Ele disse: Márcio, levei a minha esposa num restaurante bem legal. Não era um restaurante careiro não, mas um restaurante bem legal. E aí eu peguei lá o cardápio, vi lá alguns vinhos, chamei o garçom, perguntei para ele sobre aquele vinho que me parecia bom. Ele disse: esse vinho é excelente. Aí ele falou: vou querer uma garrafa. E quando ele disse: vou querer uma garrafa, ele viu que as feições do garçom mudaram. E os outros garçons que estavam assim meio que encostados, indiferentes, de repente ficaram espertos. Aí veio a dona do restaurante, aí veio o garçom e trocou todas as taças da mesa por taças de cristal. Passou um tempinho, a dona do restaurante veio, recolheu todas as outras taças e trocou por taças ainda melhores. E ele disse assim: nossa, bom serviço desse restaurante, né? E aí ele serviu o vinho, o garçom serviu o vinho, ele provou. O garçom virou para a esposa e perguntou: a senhora gostaria de ficar com a rolha? Ela disse: para que eu vou querer a rolha de um vinho tão barato? E o garçom, chocado, não sabia o que dizer. E aí todos os garçons começaram, isso aconteceu, e agora recentemente, todos os garçons começaram a estar em volta da mesa, servindo a mesa. Ele provou o vinho e disse: é bom mesmo. Aí ele falou: agora eu vou querer, então, terminamos aqui, eu vou querer mais uma garrafa desse vinho. Quase que o tapete vermelho se estendeu, não é? O garçom veio e disse: olha, infelizmente nós temos que dizer para o senhor que essa garrafa já não tem mais, era a única. Ele disse: então tudo bem, me receite aqui uma segunda. Tomou a segunda garrafa, estavam felizes, comida boa, vinho maravilhoso, serviço impecável. Quando veio a conta, ele disse: Márcio, graças a Deus, a divina providência me protegeu que não tinha uma segunda garrafa, porque eu já estou com uma idade que sem óculos eu não enxergo tão bem. E na hora que eu li o preço do vinho, faltou um 0 no final. Que pancada que eu tomei. Quando o garçom chegou que trouxe a conta, eu quase engasguei. Dei o cartãozinho, apagando o dia, dei o cartão. Divide para mim aí algumas vezes. Você pode se deliciar, mas um dia você vai ter que pagar a conta. Tudo aquilo que dizem para nós que nós podemos fazer assim, olha, a toque de caixa, um dia a conta vai chegar. A gente planta o que a gente colhe. E veja, não é a jocosidade de uma situação em que a gente se atrapalha na escolha de um vinho. Pode ter pagado um pouquinho mais, mas o vinho era bom, você pelo menos recebeu o que você comprou. Mas na vida nem sempre é assim não, meu amigo. Às vezes você paga um preço muito alto por uma coisa que não vale a pena. Então a gente tem que aprender a mudar a nossa maneira de viver. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Diz a palavra de Deus que nós temos que deixar para trás uma certa maneira, uma antiga maneira de viver corrompida pelas paixões que nos enganam. Não é como diz aqui a palavra, talvez Deus lhes conceda que se convertam dessas paixões enganadoras, que reconheçam a verdade, porque a pessoa não consegue ver a verdade, e voltem à sensatez, porque é sem juízo, é insensata. Volte à sensatez. Para que voltar à sensatez? Para que reconhecer a verdade e se converter? Para livrar-se da armadilha na qual o diabo apanhou a pessoa e tem feito com ela igual um gato faz com um rato. Nem sempre o gato mata o rato quando pega. Você já viu que muitas vezes o gato brinca com o rato durante muito tempo antes de matá-lo? E bate com a pata, ele corre, ele pega, morde, solta, segura na boca viva um tempão, solta, ele corre mais um pouquinho, ele bate, cerca, pega, morde,
Segura. Para que isso não aconteça comigo e com você, de cairmos nas garras do demônio e virar um brinquedo nas mãos dele, até que cansado ele nos destrua definitivamente. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos deixar para trás uma maneira corrompida de viver. Sair desse limiar aonde o mal pode controlar a vida da gente. E olha, a entrega a Deus, a entrega confiante a Deus, ela nos fortalece contra as seduções do mal. Para que rezar? Para que entregar-se a Deus? Para que o Senhor nos dê a graça de sermos sensatos, para que Ele abra os nossos olhos para reconhecer a verdade e para que a gente tenha força de romper com aquilo que está destruindo a nossa vida. Porque às vezes a gente diz assim, minha vida está destruída, mas a gente não percebe que a gente mantém aquilo que está nos destruindo. Entregar-se nas mãos de Deus, confiar a sua vida a Deus, permitir que Deus conduza você, isso nos fortalece contra todas as insinuações do mal. Isso nos priva, nos protege de dar sequência à cadeia de destruição promovida pelo demônio quando solta o cavalo. A gente fica diferente, sim, a nossa mente começa a funcionar de uma forma diferente, os nossos sentimentos acompanham essa inteligência iluminada por Deus e a gente não entra nos esquemas do maligno. Você percebe e diz, eu não vou entrar nessa, porque isso vai terminar mal. Nas grandes aflições da vida, gente, não tem nada melhor, não tem companhia melhor do que um coração unido a Deus, do que um coração forte. Não tem. Olha, um amigo é uma coisa preciosa, é um dom maravilhoso. Mas o primeiro dos amigos que nós precisamos ter é um coração fortalecido na graça de Deus. Na graça de Deus. Nas grandes aflições da vida não há nada que se compare a um coração forte. Olha a palavra de São Cipriano Cartago. Por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação? Quem é que nessa contingência, que nós estamos contidos, não estamos? Quem é que nessa contingência sente medo e se aflige? Quem é que nesse tempo de pandemia, de Covid, sente medo e se aflige? Senão aquele que não tem esperança e não tem fé. Quem não tem esperança e não tem fé está subindo pelas paredes. Está correndo o risco de fazer mal a si próprio. Como tem gente que já está atentando contra a própria vida. Porque sem fé e sem esperança, nós já somos derrotados, nós somos fracos. Então, nas grandes aflições da vida, não há companhia melhor do que um coração forte. Eu preciso fortalecer o meu coração em Deus. Você precisa fortalecer o seu coração em Deus. Nós temos que aprender a nos proteger emocionalmente, minha gente. Nós buscamos muito a cura interior, mas nós também temos que aprender a proteger o nosso coração dos ataques do demônio, mas dos ataques das pessoas, ou da maldade das pessoas, ou do desequilíbrio das pessoas. Não é porque uma pessoa é desequilibrada que eu tenho que ser desequilibrado junto com ela. Não é porque a pessoa grita comigo que eu tenho que gritar com ela também. Não é porque ela faz loucuras e ninguém diz nada que eu também vou fazer loucura. Fulano faz loucura e ninguém diz nada. Não queira ser um louco na situação. Não queira. Pelo contrário, fortaleça o seu coração, não para que os outros vejam, mas para que você seja uma pessoa que tenha senhorio sobre si mesmo e seja capaz de entregar esse senhorio a Jesus Cristo, para que Jesus seja o Senhor da sua vida. Então, se o seu coração for fraco, se você for uma pessoa de vontade fraca, ajude seu coração, renovando a sua mente, mudando aquelas coisas que preenchem o seu pensamento e que traem
os seus desejos, as suas vontades profundas, e que empurram os seus sentimentos na direção errada. Renove a sua mente, pois quem se ajuda suporta muito melhor as tribulações. Não adianta as pessoas quererem ajudar você a enfrentar as dificuldades se você não se ajudar. A primeira pessoa que precisa ajudar você é você mesmo. É impossível ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então quem se ajuda vence muito melhor as tribulações. Se você tem coisas que você não consegue nas tribulações mudar, comece mudando as que estão ao seu alcance. Comece a mudar certas coisas dentro de você. Aproveite esse tempo de dificuldade para mudar certas mentalidades, para romper com certos vícios. Sabe, reorganize a sua vida. Tem horas que a gente precisa puxar as rédeas da própria vida, sabe? Fazer contingências. Sabe, controlar melhor a vida financeira. Talvez não seja o momento para se gastar. Se conter um pouco mais, talvez não seja o momento para você realmente ficar saindo à toa. Saia por causa das necessidades, mas não fique saindo à toa. Sabe, remodele o seu modo de vida para você se ajudar. Porque tem gente que está, por exemplo, bastante desfalcado financeiramente e está tocando o pau como se nada tivesse acontecendo. Isso não é ter esperança, isso não é ser confiante, é ser irresponsável. A gente tem que ter esperança, a gente tem que ter confiança, mas a gente tem que também ser comedido. A gente tem que entender os tempos que a gente está vivendo. Então, se ajude para que você possa suportar melhor as tribulações. Não se coloque num lugar de onde você facilmente vai ser derrubado. Por ocasião do falecimento do papai, que tem aí uns 18 dias mais ou menos, eu conversava com a minha mãe dizia assim: meu filho, antes do papai morrer, então tem mais dias, uns 20 dias. Minha mãe dizia assim: é muito difícil de aceitar a morte de alguém. Eu dizia: mãe, é difícil, entristece a gente, mas de aceitar não é difícil, porque todos nós vamos ter que aceitar. O papai viveu aí os seus 83 anos, graças a Deus viveu bem. Então, se eu não aceitasse agora, eu teria que aceitar daqui a 5, 8, 10 anos. Um dia eu tenho que aceitar. Então aceitar, eu aceito. E ela me perguntava assim: e como é que a gente vive esse momento que a gente está vivendo agora? Eu falei: a gente vive com muita esperança, com muita confiança. A gente espera o melhor e se prepara para o pior. Nas situações delicadas, isso eu digo para você, eu faço em tudo da minha vida, gente. Eu espero o melhor e me preparo para o pior. Porque preparar-se para o pior é ser responsável. É cuidar-se para não ser pego lá, de calças curtas. A gente espera a saúde, a recuperação do nosso ente querido. A gente espera a vida. A gente espera que o quadro social mude, que a economia mude, que as coisas caminhem bem. A gente espera tudo isso. Espera, confia, mas a gente se prepara. Porque se não for como a gente pensava, nós não somos colhidos de surpresa. Então compartilho isso com você nesse momento. Se ajude para que você possa suportar melhor as tribulações. Como? Não é? Como é que você vai fazer isso? Confie em Deus, de verdade. Espere o melhor. E se prepare para o pior. Porque independente dos altos e baixos da vida, uma vez preparado, você sempre vai cooperar com a graça de Deus. Santo Agostinho diz que a graça supõe a natureza. O que significa? Que a graça de Deus age ainda com mais eficácia numa pessoa cuja natureza está preparada para o agir de Deus. Esteja pronto. Quer que mude a expressão?
vigiai e orai. Esteja pronto em Deus para enfrentar as situações. Não se entregue ao erro, não se entregue ao desespero, porque se você se entregar ao erro, se você desesperar, você vai entrar numa situação ainda muito pior. Se você se entregar ao erro, ele se fará ainda mais insuportável. Então tem gente que diz assim, mas a situação está difícil, eu estou trabalhando, estou lutando contra ela, mas eu luto e a situação não se resolve. Meu amigo, se lutando a situação não se resolve, imagine se você entregar as pontas. Aí é que vai ficar insuportável. Aguenta firme que você vai vencer. Porque Deus não desiste de quem não desiste. Não desista do seu matrimônio, não desista dos seus filhos, não desista dos seus projetos. Não é? Remodelar, se reinventar, replanejar, não é desistir. Se você tinha um projeto, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tinha um projeto de uma lojinha, você tem ali o seu comércio. Seu projeto não é aquela lojinha especificamente. É você ter o seu comércio, a sua loja, seu empreendimento. Se aquilo não está dando certo, senta, faz as contas, replaneja, mude. Ah, desistiu do projeto. Não, você remodelou. Se reinvente, não é? Não se entregue ao erro, porque senão ele se torna insuportável. E existem pessoas que elas duplicam o sofrimento porque não sabem lidar com ele. Quem não sabe lidar com o sofrimento sofre 2 vezes, sofre mais do que todo mundo. E aquele que se tornou uma pessoa nova, ele supera a sua fraqueza com uma mentalidade renovada. Pede hoje essa graça a Deus. Senhor, faz de mim uma pessoa nova. Renova-me pelo dom da tua graça, Senhor. Renova-me, Senhor. Porque a pessoa sensata, ela consegue vencer tudo, mesmo o mais difícil, a pessoa consegue vencer. Então pede ao Senhor, Senhor, dá-me a graça da sensatez. Esta palavra nos diz que nós com brandura devemos instruir aqueles que fazem oposição, pois talvez Deus lhes conceda que se convertam. Meu Deus, quantas vezes eu fiz oposição? Fui eu a pessoa que se endureceu. Converte o meu coração. Me dá a graça de reconhecer a verdade, de voltar à sensatez, de romper com o erro, de me libertar do laço do diabo, pelo qual eu fui apanhado e fui sujeitado. Dá-me esta graça, Senhor, eu te peço. Nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que nos acompanham agora, que a Tua palavra seja fonte de graça, de libertação, de vida, de saúde, que a Tua palavra nos abençoe, Senhor. Amém. Amém. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado.